Não são opiniões, são números. E quando os números começam a contar uma história tão clara, ignorá-la torna-se perigoso. As taxas de casamento estão em mínimos históricos, e não é uma coincidência nem uma moda passageira. Cada ano, menos homens decidem casar-se, e o mais inquietante é que não parecem arrepender-se dessa decisão. Pelo contrário, muitos deles estão convencidos de que afastar-se foi a coisa mais inteligente que puderam fazer. Durante anos, repete-se a mesma pergunta: onde estão os homens bons? É formulada em conversas privadas, em redes sociais e em artigos que tentam encontrar culpados, mas a resposta vem sendo dita em voz alta há tempo, embora poucos queiram ouvi-la. Os homens não desapareceram. Foram-se por decisão própria. E não se foram por medo, nem por imaturidade, nem porque não saibam amar. Foram-se porque fizeram as contas. O que antes era apresentado como o objetivo natural da vida adulta, hoje é percebido de forma muito diferente. Para muitos homens jovens, o casamento tornou-se um aviso, não uma meta. Observam seus pais, seus irmãos mais velhos, seus amigos, e veem um padrão que se repete com frequência excessiva para ser ignorado. Veem relações que terminam em tribunais, lares perdidos, filhos transformados em visitas programadas e anos de esforço reduzidos a acordos assinados sob pressão. Não é que os homens não queiram compromisso. É que já não confiam no sistema que cerca esse compromisso. Aprenderam que amar nem sempre protege, que ser leal não garante justiça e que cumprir as regras não impede de perder tudo. Para eles, o casamento deixou de ser uma promessa de estabilidade e transformou-se em uma aposta de alto risco. Enquanto isso, muitas mulheres continuam se perguntando o que deu errado, sem aceitar que a mensagem é mais simples e mais incômoda do que parece. Os homens não estão se escondendo. Estão observando, aprendendo e escolhendo outro caminho. Um caminho onde a paz pesa mais do que as expectativas e onde a liberdade vale mais do que a aprovação social. Aqui começa uma conversa que poucos querem ter, mas que explica por que tantos homens decidiram retirar-se do jogo sem intenção de voltar. Para entender por que tantos homens estão renunciando ao casamento, é preciso olhar para trás e comparar épocas. Em 1970, a grande maioria dos homens entre 25 e 39 anos estava casada. Não era uma exceção, era a norma. Casar-se fazia parte do caminho esperado. Estudar, trabalhar, formar uma família e construir algo duradouro. Hoje, esse mesmo grupo de idade apresenta números radicalmente diferentes. Menos da metade está casada e a tendência continua caindo ano após ano. Para os homens jovens, estes números não são abstratos. São lições aprendidas observando a realidade próxima. Cresceram vendo pais esgotados emocional e financeiramente após divórcios longos e caros. Viram como lares construídos durante décadas desmoronavam em meses. E, o mais importante, viram como o sistema raramente parecia equilibrado, quando chegava o momento de repartir as consequências. Muitos comparam o casamento moderno com hábitos do passado que hoje são considerados perigosos. Algo que gerações anteriores fizeram sem questionar, mas cujos efeitos negativos agora são impossíveis de ignorar. Não se trata de paranoia, nem de teorias exageradas. É reconhecimento de padrões. Quando a maioria dos divórcios é iniciada por mulheres, quando os homens perdem a custódia dos filhos na maioria dos casos, e quando as obrigações econômicas podem estender-se por anos, mesmo após traições evidentes, a mensagem torna-se clara. Os homens jovens olham para estes dados com uma mentalidade diferente. Não romantizam o sacrifício como antes. Não aceitam a ideia de assim é a vida, quando as probabilidades parecem tão desiguais. Para eles, o casamento deixou de ser uma instituição neutra e passou a ser visto como um contrato com consequências imprevisíveis. Um contrato que pode destruir estabilidade, reputação e saúde mental com uma facilidade alarmante. Embora alguns insistam que esta queda é temporária,
os números contam outra história. Não é uma pausa, é uma retirada sustentada. E a cada ano que passa, mais homens aprendem a mesma lição antes de cometer o mesmo erro. Não é rebeldia nem ressentimento, é cálculo. E quando uma geração inteira começa a tomar decisões baseadas em estatísticas e experiências reais, ignorar isso apenas acelera o problema. Para muitos homens, o verdadeiro ponto de ruptura não é o amor, mas o que acontece quando o amor termina. O divórcio já não é percebido como uma exceção infeliz, mas como uma possibilidade constante que paira sobre cada casamento. E quando esse cenário se materializa, a passagem pelos tribunais torna-se uma experiência que deixa marcas profundas e duradouras. Os homens observam como, na maioria dos casos, são as mulheres que iniciam o divórcio. Veem como as decisões judiciais tendem a favorecê-las, especialmente no que se refere à custódia dos filhos. Para um pai, perder a convivência diária com seus filhos não é apenas uma derrota legal, é uma ferida emocional que não cicatriza facilmente. Muitos passam de figuras centrais na vida de seus filhos a visitantes programados, com dias e horários estritamente controlados. A isso, soma-se a carga econômica, pensões alimentícias e compensações que podem estender-se por anos, mesmo quando o casamento durou muito menos tempo. Há homens que, após descobrirem infidelidades claras e documentadas, veem-se obrigados a sustentar economicamente a pessoa que os traiu. Não porque falharam como maridos, mas porque o sistema assim o estabelece. Para quem observa de fora, este tipo de história parece absurdo. Para quem as vive, são devastadoras. Um homem vê seu amigo perder a casa que herdou de sua família. Outro vê seu irmão entregar grande parte de seu salário a alguém que decidiu ir embora. Um filho presencia como seu pai, fiel durante décadas, termina financeiramente arruinado e emocionalmente quebrado. Esse filho cresce com uma promessa silenciosa: não repetir a história. Não porque odeie o compromisso, mas porque entende o preço real que pode vir a pagar. O medo que surge dessas experiências não é irracional. Não nasce da imaginação, mas da observação direta. Cada caso torna-se um aviso, cada sentença judicial, uma lição. E quando homens suficientes acumulam as mesmas histórias, a mensagem torna-se impossível de ignorar. Casar-se já não parece um ato de amor, mas sim uma aposta na qual a margem de perda parece alta demais. Depois de observar divórcios, julgamentos e consequências reais, muitos homens chegam a uma conclusão incômoda, mas lógica. O casamento moderno já não supera uma avaliação básica de risco e benefício. Quando se remove a emoção da análise e se olha unicamente para os fatos, a equação começa a falhar. Não porque o amor tenha desaparecido, mas porque o contrato que o cerca tornou-se caro demais. Supõe-se que o casamento ofereça estabilidade, companhia e uma vida íntima plena. No entanto, muitos homens apontam que nenhum desses elementos exige um acordo legal para existir. A companhia pode ser encontrada sem assinaturas nem testemunhas. O afeto não precisa de documentos oficiais. Até mesmo formar uma família, um dos pilares tradicionais do casamento, tornou-se frágil quando uma separação pode afastar um pai de seus filhos com uma facilidade surpreendente. Diante desses benefícios cada vez mais incertos, os riscos são claros e quantificáveis. A perda de bens acumulados durante anos de trabalho, a obrigação de sustentar economicamente outra pessoa por longos períodos e a possibilidade de enfrentar acusações que prejudiquem a reputação são cenários que muitos homens consideram inaceitáveis. Para eles, não se trata de ser pessimista, mas de ser realista. Além disso, existe uma sensação constante de culpa predeterminada. Se a relação fracassa, a responsabilidade costuma recair sobre o homem, independentemente das circunstâncias. Se ela vai embora, algo ele deve ter feito de errado. Se ele vai embora, é acusado de abandonar. Em qualquer resultado, o julgamento social parece estar decidido antecipadamente. Esta carga psicológica soma-se ao estresse financeiro e emocional
criando um ambiente onde o erro não é permitido. No final, muitos homens se perguntam o que realmente ganham ao casar-se. Quando comparam a tranquilidade de uma vida independente com a incerteza de um compromisso legal que pode virar-se contra eles, a decisão torna-se evidente. Não é uma fuga impulsiva nem uma reação de medo. É uma retirada estratégica. Uma escolha baseada em números, experiências e consequências observáveis. E para quem fez esse cálculo, o casamento deixa de parecer uma promessa e começa a ser sentido como uma aposta que já não vale a pena. Além das perdas legais e econômicas, existe um desgaste menos visível, mas igualmente profundo. A carga emocional que muitos homens sentem dentro das relações modernas. Uma sensação persistente de estar sempre em falta, não importa o que aconteça. Se a relação esfria, assume-se que ele não se esforçou o suficiente. Se há infidelidade por parte dela, questiona-se o que ele deixou de fazer. Se o casamento termina, a narrativa dominante costuma apontá-lo como o principal responsável. Este padrão gera um cansaço difícil de explicar a quem não o vive. Os homens sentem que não existe um cenário em que possam errar sem serem punidos. Cada problema é interpretado como uma prova de sua insuficiência, cada conflito como uma falha pessoal. Com o tempo, esta dinâmica corrói a autoestima e transforma a relação em um espaço de defesa constante. A isso somam-se expectativas emocionais desproporcionais. Muitos homens descrevem que se espera deles que sejam provedores, protetores, confidentes e terapeutas, tudo ao mesmo tempo. Devem sustentar emocionalmente sua parceira, absorver frustrações e manter a calma mesmo quando eles próprios estão no limite. No entanto, quando expressam cansaço ou pedem apoio, a resposta costuma ser minimizar seus sentimentos ou exigir que sejam mais fortes. A contradição é evidente. Pede-se a eles abertura emocional, mas são punidos por mostrar vulnerabilidade. Exige-se compreensão constante, mas raramente recebem a mesma paciência. Com o passar do tempo, muitos homens aprendem que falar não melhora a situação, que expressar o que sentem pode virar-se contra eles, e então, pouco a pouco, deixam de compartilhar. Este retiro emocional não nasce do desinteresse, mas da autoproteção. É uma resposta a anos sentindo-se julgados e pouco valorizados. Quando um homem chega a este ponto, o casamento deixa de ser um refúgio e transforma-se em uma fonte contínua de estresse. E para quem viveu essa experiência ou a viu repetir-se em seu ambiente, a decisão de não casar não parece radical. Parece necessária. Muitos homens não tomam a decisão de se afastar do casamento do dia para a noite. É um processo longo, construído sobre memórias que não desaparecem com o tempo. Memórias de uma fase em que foram ignorados, subestimados ou ridicularizados. Em sua juventude, quando não tinham status, dinheiro nem segurança, aprenderam o que significava ser invisível. Suas tentativas de conexão foram rejeitadas, sua estabilidade confundida com tédio e sua bondade interpretada como fraqueza. Anos depois, quando sua vida se torna mais sólida, essas mesmas pessoas que antes os ignoravam reaparecem com um interesse repentino. Para muitos homens, essa mudança não é sentida como reconhecimento, mas como oportunismo. Não esquecem como foram tratados quando realmente precisavam de apoio e afeto. E essa memória pesa mais do que muitos imaginam. Alguns homens contam histórias de encontros incômodos com antigas conhecidas que, após divórcios complicados e vidas cheias de responsabilidades, buscam agora estabilidade em quem antes desprezaram. Mensagens carregadas de nostalgia, elogios tardios e promessas de maturidade chegam tarde demais. Para estes homens, não se trata de vingança nem rancor, é simplesmente coerência. Não desejam tornar-se o plano de segurança de alguém que nunca os valorizou quando importava. Esta lembrança coletiva gera uma retirada silenciosa. Não há discursos públicos, nem declarações de guerra. Apenas decisões individuais que, somadas, criam uma tendência clara. Os homens aprendem que não são obrigados a aceitar relações que não se baseiem no respeito mútuo desde o princípio.
E quando lembram como se sentiram ignorados, o desejo de participar do mesmo sistema desaparece. Este retiro não é amargura, é memória. É a consequência natural de experiências repetidas que ensinaram muitos homens a proteger sua dignidade. Preferem a solidão a uma relação na qual se sentem utilizados ou substituíveis. E quando homens suficientes chegam a esta conclusão, o casamento deixa de ser visto como uma oportunidade. Torna-se algo que já não desperta interesse, nem ilusão, nem confiança. Com a chegada das redes sociais, muitos homens sentem que o terreno das relações tornou-se ainda mais desequilibrado. O que antes ocorria em círculos pequenos, hoje, é exposto publicamente, amplificando expectativas e comparações. Perfis cuidadosamente construídos projetam vidas perfeitas, padrões elevados e uma sensação constante de que sempre existe alguém melhor esperando logo ali. No mundo dos encontros, estas dinâmicas traduzem-se em exigências que muitos homens consideram desconectadas da realidade. Não é raro encontrar descrições que listam condições estritas: altura mínima, renda elevada, estilo de vida luxuoso, ausência total de responsabilidades anteriores. Tudo isso acompanhado, por vezes, de um discurso que exige compreensão absoluta e tolerância zero a erros. Para os homens que leem essas demandas, a mensagem é clara: espera-se muito, mas oferece-se pouco. A esta lista de requisitos soma-se uma contradição que gera frustração. Fala-se de igualdade, mas apenas quando é conveniente. Alguns homens relatam relações em que se insiste em dividir gastos de maneira equitativa em nome da independência, mas onde, diante de qualquer dificuldade econômica, espera-se que ele assuma o papel tradicional de provedor. A igualdade é invocada quando reduz responsabilidades, mas é esquecida quando implica sacrifício. Este tipo de incoerência não passa despercebido. Para muitos homens, revela uma falta de reciprocidade que corrói a confiança. Não buscam dominar, nem se impor, mas coerência. Querem regras claras e justas, não acordos que mudam conforme a situação. Quando sentem que devem sempre se adaptar enquanto suas próprias necessidades ficam em segundo plano, optam por se retirar do jogo. As redes sociais também amplificam o desprezo. Não é raro ver mensagens que se queixam da solidão, enquanto na mesma publicação ridiculariza-se ou generaliza-se negativamente os homens. Esta dualidade soa incompreensível para quem a observa de fora. Para eles, é como pedir ajuda enquanto se insulta quem poderia oferecê-la. Diante deste panorama, muitos homens escolhem alternativas mais simples e previsíveis. Atividades onde as regras são claras, o esforço tem recompensa e não existe a sensação constante de ser avaliado. Não é imaturidade, é uma resposta racional a um ambiente que, para eles, tornou-se confuso e exigente demais, sem oferecer segurança nem respeito real. Durante muito tempo, a reação de muitos homens foi a frustração. Tentaram entender o que estava falhando, esforçaram-se para se adaptar e buscaram soluções dentro do mesmo sistema que os desgastava. Mas com os anos, essa frustração deu lugar a algo mais silencioso e definitivo: a indiferença. Não uma indiferença carregada de rancor, mas uma desconexão tranquila, quase serena. Quando um homem chega a este ponto, já não discute, nem tenta convencer. Simplesmente deixa de participar. Compreende que gastar energia para provar seu valor dentro de um contexto que o julga constantemente não faz sentido. Viu como cada traço masculino pode ser reinterpretado negativamente. Ser protetor torna-se controle. Liderar é rotulado como autoritarismo. Expressar preferências é considerado ofensivo. Ter padrões próprios é confundido com intolerância. Diante desta constante reinterpretação, muitos homens decidem que o silêncio é a opção mais segura. Esta retirada emocional é frequentemente mal interpretada. É confundida com apatia ou falta de compromisso, quando na verdade é uma forma de autopreservação.
Os homens que se desconectam não estão fugindo, estão estabelecendo limites. Passaram pela fase da raiva e do ressentimento e descobriram que nenhuma dessas emoções melhora a sua situação. A calma, por outro lado, sim. Para muitos, essa mudança representa uma libertação. Deixam de se sentir responsáveis por cumprir expectativas impossíveis. Já não carregam a obrigação de provar constantemente que são suficientes. Começam a escolher a tranquilidade em vez da validação externa. E uma vez que experimentam essa paz, torna-se difícil convencê-los a voltar atrás. Este estado de indiferença marca um ponto sem retorno. Não se trata de uma rejeição ativa ao amor ou à conexão, mas de uma aceitação clara de que o preço a pagar é alto demais. Quando um homem aprende que pode viver bem, dormir tranquilo e manter sua estabilidade emocional sem participar de relações que o desgastam, a motivação para retornar desaparece. E esta indiferença, silenciosa mas firme, é uma das razões mais poderosas por trás do abandono do casamento em nossa época. Uma vez que muitos homens se retiram do casamento, descobrem algo que não esperavam. A vida solitária não é sinônimo de solidão. Para eles, torna-se um espaço de calma e controle pessoal que nunca haviam experimentado dentro de uma relação formal. Sem discussões constantes, sem críticas diárias e sem a sensação de caminhar sobre terreno instável, começam a notar mudanças profundas em seu bem-estar. Alguns descrevem este período como o mais estável de suas vidas. Dormem melhor, sentem menos ansiedade e recuperam uma sensação de leveza que acreditavam perdida. O estresse crônico que acompanhava relações cheias de expectativas e recriminações desaparece pouco a pouco. Até mesmo sua saúde melhora. Não é raro que homens divorciados ou solteiros por escolha relatem como sua pressão arterial cai, sua concentração aumenta e seu ânimo torna-se mais constante. No plano financeiro, a diferença também é evidente. Sem a obrigação de sustentar estilos de vida alheios ou de antecipar possíveis conflitos legais, muitos homens conseguem economizar, investir e planejar seu futuro com maior clareza. Viajam quando querem, compram o que desejam e tomam decisões sem medo de que se tornem motivo de conflito. Esta liberdade, uma vez experimentada, torna-se difícil de abandonar. Ao contrário do que alguns imaginam, esses homens não vivem isolados. Mantêm amizades sólidas, desenvolvem hobbies que lhes trazem sentido e envolvem-se em projetos pessoais que antes ficavam em segundo plano. Encontram propósito fora do quadro tradicional do casamento e descobrem que a conexão humana pode existir sem contratos nem compromissos legais. Para muitos, este estilo de vida não representa uma derrota, mas uma escolha consciente. Não se sentem incompletos nem fracassados. Pelo contrário, percebem-se mais alinhados com suas próprias necessidades. Aprenderam que a paz é um valor fundamental e que não estão dispostos a sacrificá-la por uma estrutura que, em sua experiência, oferece mais riscos do que benefícios. Esta percepção muda a perspectiva para sempre. Depois de viver assim, a pergunta já não é por que não querem casar-se, mas por que deveriam fazê-lo. E para a maioria, não encontram uma resposta que justifique renunciar à tranquilidade que finalmente conquistaram. Ao chegar a este ponto, fica claro que o que muitos homens estão fazendo não é um ato de rebeldia nem uma declaração de ódio contra as mulheres. É, acima de tudo, uma decisão de autoproteção. Não se afastaram do casamento porque deixaram de acreditar no amor, na conexão ou na lealdade. Afastaram-se porque a estrutura que cerca o casamento moderno deixou de representar esses valores para eles. Estes homens não se consideram vítimas nem heróis. Simplesmente veem-se como pessoas que aprenderam observando. Observaram como o compromisso podia transformar-se em punição, como a responsabilidade nem sempre vinha acompanhada de respeito e como o sacrifício masculino era dado como certo. Quando compreenderam que seguir o mesmo caminho implicava repetir as mesmas consequências, escolheram parar.
A muitos se diz que são amargurados, imaturos ou incapazes de se comprometer. Mas essa narrativa já não tem efeito. Eles sabem que se comprometem com seus trabalhos, com suas amizades, com suas metas pessoais e com seu crescimento. A diferença é que essas áreas não os traem, nem os colocam em uma posição de vulnerabilidade extrema sem proteção alguma. Não temem o compromisso. Temem um compromisso mal desenhado. A mensagem que estão enviando é simples, embora incômoda. O risco supera o benefício. E enquanto essa equação não mudar, não há incentivos reais para voltar atrás. Não se trata de fechar a porta para sempre, mas de recusar-se a entrar em um lugar onde sentem que perderão mais do que ganharão. Esta realidade levanta uma questão que a sociedade evita enfrentar. Em vez de perguntar por que os homens se vão, talvez fosse preciso perguntar o que teria que mudar para que ficar voltasse a fazer sentido. Ouvir em vez de ridicularizar. Ajustar em vez de culpar. Construir em vez de exigir. Agora a conversa fica aberta. Você acha que os homens estão errados ao tomar esta decisão? Você viveu experiências semelhantes ou conhece alguém que tenha chegado a esta conclusão? O que teria que mudar para que o casamento voltasse a ser atraente e justo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Este é um debate que merece ser ouvido.